A Covid-19 já afetou mais de 300 mil pessoas em Portugal, causando mais de 5 mil mortes. As preocupações com a propagação da doença estão agora focadas no Natal e na passagem de ano. A prevenção da Covid-19 no convívio com familiares e amigos é o tema deste episódio do podcast Faz Bem à Saúde. Seja bem-vindo ao segundo episódio de Faz Bem à Saúde, o podcast da Medis que esclarece as principais dúvidas sobre os grandes temas de saúde. O meu nome é Patrícia Figueiredo e para nos falar sobre o risco de transmissão do novo coronavírus nesta época que convida aos convívios familiares e com amigos, eu tenho comigo o Dr. Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Dr. Ricardo Mexia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá Patrícia, é um gosto estar aqui e tentar dar algumas informações que sejam úteis para as pessoas fazerem escolhas mais seguras e mais saudáveis. Serão seguramente e estamos todos muito atentos. No início desta pandemia, a informação de que dispunhamos era de que as pessoas com mais de 70 anos eram de facto as mais vulneráveis à doença, sendo que quem tivesse menos de 60 anos tinha um risco baixo. Mais recentemente, houve um elevado número de casos junto das camadas mais jovens. Nesta fase, é preciso salientar que os jovens não estão de facto imunes a esta doença e há vários casos de internamentos até com consequências bastante graves. Exatamente, ou seja, continua a ser verdade que as pessoas de idades mais jovens e que não têm outros problemas de saúde têm menor risco, mas não estão isentas de risco, ou seja, têm também problemas, podem ter um agravamento desse quadro portanto, não devem menosprezar a severidade da doença. Há ainda uma outra situação que nós também não podemos ignorar, que é o facto de algumas das pessoas que têm até alguma sintomatologia mais ligeira podem ter aquilo que hoje se chama a Covid longa, ou seja, que mantém alguma dessa sintomatologia, ainda que ligeira, durante um período de tempo prolongado, designadamente no que diz respeito ou a sintomatologia neurológica, portanto, cefaleias, dores de cabeça, alguma indisposição e isso, cansaço também, e portanto isso perdura durante algum tempo e portanto é seguramente algo que todos nós, independentemente da idade, queremos seguramente evitar. Sim, sem dúvida. Depois é importante também ter atenção ao seguinte, que é, os jovens não só podem ficar infectados, mas podem também transmitir a doença aos seus familiares, colegas, professores. Portanto, é muito importante que seja feita esta sensibilização das camadas mais jovens. Sem dúvida, ou seja, nós sabemos que a doença se propaga não só pelas pessoas que têm quadros mais severos, mas também por aquelas que têm quadros ligeiros e até assintomáticas e, portanto, esse é um dos problemas que temos em relação a esta doença, é as pessoas mesmo com poucos sintomas ou até sem nenhum sintoma conseguem transmitir a doença. Isso é particularmente verdade nos mais jovens que tendem a ter os tais quadros de doença um pouco mais ligeira e, portanto, nesse sentido é fundamental que todos eles se preocupem também em reduzir o seu risco para que reduzam também o risco daqueles que os rodeiam, particularmente, naturalmente, os que são mais próximos, a família, os amigos que por alguma razão possam ter alguma situação que os coloque numa maior vulnerabilidade em relação à doença. Aproxima-se agora o Natal, uma época festiva na qual a família se reúne e também a passagem de ano, onde estamos habituados a conviver com amigos, com familiares. Em ambos os casos há momentos de proximidade, de refeição também, nos quais as pessoas habitualmente não estarão a usar a máscara. Se estes encontros se realizarem como se realizavam no passado, que cenário é que podemos esperar em termos de número de infectados? Pois, infelizmente, o prognóstico não é particularmente positivo. Ou seja, nós sabemos que estas reuniões familiares tendem, de facto, a propiciar momentos de maior descontração, em que as pessoas tendem a relaxar nas regras e, portanto, é plausível que haja um aumento importante do número de casos. E temos vários fatores que também contribuem para essa situação. Por um lado, temos já a experiência do Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos, que veio a gerar subsequentemente
um número importante de novos casos, precisamente porque as famílias se reuniram. Sabemos para outro vírus que conhecemos bem, mas que é um vírus com uma transmissão muito semelhante, o vírus da gripe, que o período em maior incidência é precisamente o período do fim do ano, início do ano seguinte, e portanto também aqui podemos estar num período mais complicado para este vírus, que apesar de diferente tem muitas características análogas, e depois há a tal situação de que vamos reunir provavelmente com as nossas famílias que têm efetivamente pessoas mais vulneráveis, e portanto também vamos poder ter aqui uma maior incidência naquelas pessoas que têm os tais quadros mais severos e portanto podem ter consequências mais nefastas do ponto de vista da pandemia. Portanto é fundamental que não esquecemos isso e que tentemos fazer aquilo que for possível para reduzir precisamente esses riscos para as pessoas mais vulneráveis. Falamos também de consequências para que podem resultar na ruptura dos hospitais, por exemplo, logo no início do próximo ano. Infelizmente, essa é uma realidade que não está tão longe como gostaríamos. Ou seja, é verdade que nós estamos agora ainda com um número importante de internamentos, particularmente no que diz respeito às unidades de cuidados intensivos, e fruto destes números que continuamos a ter, ou seja, nós de facto estamos numa fase em que estabilizámos os números, não aconteceu aquilo que todos desejávamos, que era de facto uma descida concertada desses números e, portanto, a pressão no sistema mantém-se. E, portanto, se houver um aumento do número de casos, como será provável na sequência das festas, infelizmente podemos assistir a uma maior pressão sobre o sistema e ter dificuldades em oferecer a todos aquilo que é necessário do ponto de vista dos cuidados de saúde. E, portanto, nesse sentido, mais uma vez, aquilo que se falou naquele primeiro embate de achatar a curva, preservar a nossa capacidade de resposta, agora, com um volume muito maior de casos, é ainda mais importante. É preocupante e é de facto muito importante que tenhamos em mente que temos de ter ainda mais cuidado, agora nesta altura em que de facto queremos celebrar e estar junto daqueles que tanta falta nos fazem. Qual é que é a mensagem que podemos deixar também às famílias que se querem reunir e que querem fazê-lo em segurança? Eu acho que é muito importante que as pessoas percebam que, apesar de potencialmente haver menos restrições do que temos tido nestas últimas semanas, a situação continua a ser muito complicada. E, portanto, tudo aquilo que pudermos fazer para reduzir o risco vai ser fundamental. E isso é verdade antes, durante e depois dessas concentrações familiares. Antes devemos reduzir aquilo que são os nossos contactos, ou seja, nos 14 dias antes do Natal, das festividades, é importante reduzirmos as interações sociais que sejam desnecessárias, porque estamos a aumentar o risco para poder desenvolver a doença num período que depois eventualmente poderá culminar na tal concentração familiar. Portanto, reduzir os contactos. Naturalmente, a adoção de todas as medidas que já conhecemos há muitas semanas é também muito importante. Distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a higiene das mãos e a utilização de máscara sempre que possível. Aqui a questão de, antes dessa reunião familiar, estarmos atentos aos sintomas, ou seja, alguém que esteja sintomático, até ver esclarecido esse quadro, não deve de facto contactar com outras pessoas. E nesta situação particular das festividades é difícil, mas temos todos que ter em conta que estaríamos a colocar em risco aqueles que nos são mais próximos. Depois, durante a própria concentração, é evidente que em dezembro é difícil recomendar às pessoas que se encontrem no exterior, mas se possível era recomendável que o façam. Tentem privilegiar os momentos que não são de refeição, porque seguramente nessas alturas podem manter as distâncias, podem manter a máscara colocada, optar por espaços mais amplos, melhor ventilados, que não tenham recirculação do ar, para que não haja o risco de poder haver uma maior disseminação. No contexto das refeições, que mais uma vez devemos reduzir o seu tempo, é bom que se reduza o número de agregados que se juntam, e portanto o número de pessoas que são fora daquelas com quem coabitamos deve ser o mínimo possível, ou pelo menos fasear esses contactos. Portanto, sabemos que as festividades têm ali diversos momentos. Se nós conseguirmos dividir esses agregados por esses diversos momentos, também estamos a reduzir o risco. No próprio contexto da refeição, que mais uma vez friso, deve ter a menor duração possível. Sabemos que estas refeições tipicamente são longas e fartas, mas este é um ano excepcional, portanto devemos optar por reduzir isso mesmo. Mas mesmo no contexto da refeição, devemos optar por talvez manter a disposição dos agregados, ou seja, numa extremidade da mesa um agregado, noutra outro, para conseguirmos manter mais uma vez o distanciamento.
E estas são as medidas, diria, mais importantes. Já no pós estas reuniões, talvez seja importante manter uma atenção particular à sintomatologia, particularmente nos que são mais vulneráveis, para que, se surgir algum tipo de sintomatologia, desde logo poderem recorrer aos cuidados de saúde e ver a situação encaminhada, porque obviamente vamos precisar de ser muito rápidos a intervir sobre esses problemas para evitar, mais uma vez, que haja uma maior disseminação da doença. Claro que sim. É importante termos em mente que, de facto, podemos celebrar, teremos de o fazer de uma forma consciente, pensada, refletida, sem pôr em risco nenhum dos nossos familiares ou amigos, e há de facto formas de o fazer. Muito obrigada também por esses seus esclarecimentos que são muito úteis. Há pouco falou-nos sobre a questão da gripe e do período do início do ano, que é sempre um período muito complicado em relação ao vírus da gripe. Fala-se numa terceira vaga. Esta terceira vaga da Covid-19 pode estar também relacionada com o aumento do número de casos de gripe. Há aqui uma relação entre estes dois fatores. Felizmente, a experiência que temos em relação à gripe, por exemplo, no hemisfério sul, onde o inverno já passou, é de que a gripe teve uma redução drástica na sua incidência. Isto porque é normal que as medidas que usamos para combater a Covid-19 sejam também eficazes para outros vírus respiratórios, como é o caso do vírus da gripe. E, portanto, temos tido uma redução muito importante desses casos e, portanto, esperamos que assim seja também aqui no Hemisfério Norte e, particularmente, em Portugal. Portanto, a expectativa vai muito nesse sentido. Sem prejuízo disso, é pertinente pensarmos que, potencialmente, após o período das festividades, haverá um aumento da incidência e, portanto, devemos manter a cautela em relação a essas questões. Mas em relação à gripe, até porque tivemos uma campanha importante de vacinação, é certo que não chegou a toda a gente que o desejava, mas apesar de tudo houve um aumento do número de pessoas vacinadas, e isso foi particularmente notório, por exemplo, nos profissionais de saúde, e portanto há aqui alguns indicadores positivos em relação a essa matéria. Portanto, esperemos que de facto a gripe este ano seja muito residual e que, portanto, não contribua para aquilo que é já uma disrupção enorme na resposta de cuidados de saúde que é motivada pela pandemia por Covid-19. Sem dúvida, sejamos otimistas. Há ainda algumas incertezas, para não dizer muitas incertezas, sobre os efeitos da Covid-19 a longo prazo. São sequelas a nível respiratório e neurológico, mesmo nos casos assintomáticos, e mais uma vez, também em jovens. Exatamente, ou seja, é aquilo que já tínhamos referido há pouco, que há de facto aqui uma componente da doença, que numa fase inicial nós achávamos que era uma doença respiratória, e foi assim que a abordámos naquele período do primeiro embate, mas depois constatámos que há de facto um envolvimento de outros órgãos, particularmente numa componente inflamatória muito marcada. E isso faz com que haja as tais sequelas, seja do ponto de vista respiratório, portanto que sabemos que há lesão do pulmão fruto da infecção por Covid-19, mas também noutras áreas, como é o caso da área neurológica, as tais questões que dizem respeito às dores de cabeça, ao cansaço, alguma perda de memória também está descrita, e portanto estas situações, até aquela muito pouco frequente, mas que é particularmente peculiar, que é a perda do olfato ou do paladar e que também aparentemente tem uma duração um pouco mais extensa, e que, digamos, não sendo perigosa ou não sendo, enfim, poder causar danos mais graves à nossa Não saúde, é é agradável. seguramente desagradável e é uma experiência que de facto não é algo que queiramos experienciar. E portanto, nesse sentido, há de facto esta duração mais longa desta sintomatologia, uma mais severa, outra mais ligeira, e que também nos preocupa. E diria, ainda não temos todas as peças do puzzle, ou seja, temos ainda pouco tempo de seguimento dos doentes para perceber quão longa vai ser esta sintomatologia e se até não é uma coisa que permaneça, que seja perene e que isso obviamente seria muito lesivo e muito preocupante. É importante ter em conta todos esses fatores, porque muitas vezes se ouviu dizer é apenas uma gripe. É apenas uma gripe mais forte. Há muita gente que ainda tem esta ideia de que a Covid-19 é apenas uma gripe, não é mais do que isso. Mas a verdade é que pode haver, de facto, consequências muito, muito graves, já para não falar, obviamente, nos casos mais avançados que resultam depois na morte. Mas de facto é importante ter em conta todos estes fatores.
Gostava também de esclarecer aqui um conceito que se tem falado muitas vezes, que é o conceito de imunidade de grupo. Em que é que consiste exatamente a imunidade de grupo? Na prática, é um conceito que faz com que, a partir de um determinado nível, de uma determinada proporção da população que está imune a uma determinada doença, a doença já não se consegue disseminar. E é relativamente fácil de perceber porque é que isso acontece. Ou seja, nós, na nossa vida normal, temos contacto com um conjunto de pessoas. Se eu adoecer, se as pessoas com quem contacto estiverem suscetíveis a desenvolver a doença, naturalmente a doença transmite-se. Mas se essas pessoas tiverem imunidade para a doença, apesar de eu estar doente, eu não consigo transmitir a doença, apesar de potencialmente outras pessoas do círculo de contactos desses meus contactos poderem vir a desenvolver a doença. E portanto há assim uma espécie de casulo que é criada em torno das pessoas que não são vacinadas. E portanto essa imunidade atinge-se a partir de uma determinada proporção. A imunidade pode ser adquirida de diversas maneiras. Pode ser através da imunidade natural, ou seja, eu desenvolvo a doença e passo a ter imunidade. No caso da Covid, aparenta ser assim, não sabemos ainda quanto tempo continuamos com imunidade, ou podemos adquirir a tal imunidade pela via vacinal. E na prática, nas doenças que hoje evitáveis pela vacinação, conseguimos adquirir imunidade de grupo, isso sucedeu sempre pela via vacinal. Até porque a via da imunidade natural é uma via que, do ponto de vista dos custos humanos, não seria aceitável. Ou seja, o número de pessoas que tinha que se infectar para podermos adquirir essa imunidade era de tal maneira alto e as vítimas seriam de tal maneira numerosas que isso não seria aceitável. E é isso que estamos a tentar evitar, aliás, desde o início da pandemia. E, portanto, a via da vacinação é a via que estamos a trilhar, começámos agora, portanto, como é sabido, as vacinas estão agora a começar a ser administradas e, portanto, a expectativa é que se possa chegar a essa imunidade de grupo num horizonte de tempo relativamente curto. E é muito importante que esta questão da imunidade de grupo seja também colocada do ponto de vista coletivo, porque a tal vantagem da doença não se disseminar, mesmo que haja pessoas não vacinadas, é fundamental porque há pessoas que, por alguma razão, não se podem vacinar. São poucas, é certo, mas são as mais vulneráveis. E, portanto, nesse sentido, é digamos, até um compromisso social de todos nós vacinarmos-nos para protegermos essas pessoas que são, de facto, mais vulneráveis. E agora que falamos em vacina, de facto, nem toda a gente será vacinada nesta primeira fase da vacinação. Quem estiver vacinado pode evitar as medidas de prevenção sem que isso represente um nível de risco acrescido, ou é necessário continuar a tomar medidas de precaução? Eu penso que numa fase inicial o que vai acontecer é que temos todos que manter as medidas exatamente da mesma maneira. Até nós termos a certeza que as coisas resultam, que estamos a conseguir empurrar os números para baixo, provavelmente vamos todos ter que manter todas as medidas. Também é assim, por exemplo, nas pessoas que já estiveram doentes. Elas continuam a cumprir as regras como qualquer outro cidadão e, portanto, nesse sentido, não vai haver diferença, acredito eu, entre estar vacinado ou não. Portanto, não é um passe para fazer tudo o que não pudemos fazer desde há largos meses. E portanto eu espero que as pessoas percebam isso e que numa fase inicial, pelo menos até conseguirmos atingir uma proteção importante nos tais que são mais vulneráveis, eu acho que temos todos que continuar a assumir esse compromisso e seguramente não vai ser agora na reta da meta que vamos deitar a perder o esforço que fizemos durante todos estes meses e portanto é fundamental que toda a gente tenha isso presente e que não, digamos, se precipite em relação a essa matéria. Portanto, vamos ainda manter durante algum tempo, infelizmente ainda vão ser, acredito, alguns meses, essas medidas, para depois, finalmente, quando a situação estiver resolvida, podermos desfrutar todos livremente daquilo que é a nossa vida, vou regressar aos nossos cotidianos e podermos desfrutar da companhia uns dos outros, particularmente daqueles de quem mais gostamos. É importante manter de facto o otimismo e pensar que estamos no bom caminho, mas não podemos baixar os braços, não podemos de facto abandonar todas as medidas de prevenção. Sobretudo, volto a insistir agora nesta época festiva, uma vez mais recordar que é necessário zelarmos pelos nossos familiares e pelos nossos amigos e, portanto, passar este período de celebração com muita precaução, com muito cuidado e seguindo também alguns daqueles conselhos que nos deixou. Portanto, continuarmos a utilizar a máscara, se possível, encontrarmos em exterior com os nossos familiares, se não for possível, pelo menos que sejam espaços arejados, não é? Estou aqui a fazer um Uhum. resumo um Exatamente. bocadinho por alto, e se pudermos segmentar também o convívio, especialmente durante a refeição,
será o mais aconselhável, correto? Exatamente. E já agora, a sinalizar uma coisa que me parece também importante, é dizer que distanciamento físico não é distanciamento social. E, portanto, nós podemos continuar a interagir com as pessoas mesmo sem estarmos presencialmente com elas. E, portanto, hoje a tecnologia oferece-nos tantas alternativas para o fazermos e, portanto, videochamadas, teleconferências, chamemos-lhe como quiserem, são maneiras de encurtar as distâncias sociais, mas não prejudicar aquilo que é o combate à pandemia. Portanto, seguramente nestas festividades vai haver também a ocasião para usar todos esses meios que a tecnologia hoje nos oferece para partilharmos esses momentos com aqueles de quem gostamos. E, portanto, se todos conseguirmos fazer isso, eu acredito que vamos todos ter umas festas felizes e que seguramente também depois das festas será também feliz, que é aquela que é a nossa preocupação, é termos depois alguma situação mais complicada após estas festividades. E já agora sinalizar algo que também me parece pertinente, é que o risco durante a passagem de ano vai ser maior do que o risco durante o Natal, porque já vamos ter o tal contacto uma semana antes e, portanto, tendencialmente já haverá mais doença a circular na semana ou no momento da passagem de ano. Portanto, não se esqueçam disso, mantenham as cautelas. Seguramente daqui a alguns meses vamos poder todos comemorar juntos e sem restrições aquilo que foi, enfim, comemorar ou ultrapassar aquilo que foi um ano muito difícil, seguramente para todos nós, e que esperamos 2021 possa de facto ser um ano de esperança, de ultrapassar tudo isto e de termos um regresso àquilo que é o nosso normal, à nossa vida em sociedade, que obviamente todos desejamos há muitos meses. Muitos meses mesmo e que com certeza vão ter frutos positivos em 2021. Doutor Ricardo Mexia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Desejo-lhe umas boas festas, ótimas entradas e que 2021 seja de facto um ano com muito otimismo e com muitas coisas boas, com o regresso à normalidade também, com muita felicidade. Muito obrigado, tudo de bom também para si, para os seus e para todos os que nos estão a ouvir também. Boas festas, protejam-se e que entremos em 2021 com o pé direito e que seja de facto um ano de renovação e de retoma da nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi este o nosso episódio dedicado a este tema que tem marcado o ano de 2020. Tenham umas festas seguras, privilegiando o uso das tecnologias e sabendo que em 2021 o Natal e a passagem de ano provavelmente já poderão ser como mais desejamos. Visite então o site da Medis para consultar os mais diversos conteúdos sobre saúde. Acompanhe as páginas da Medis também nas redes sociais. Obrigada por nos ouvir. Marcamos encontro no próximo episódio de Faz Bem à Saúde, já em 2021. Até lá, cuide-se!